nesta edição, mais uma entrevista da série 80 anos do CESP. Vamos conversar com Allen Abert, que presidiu o Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo entre os anos de 1986 e 1989. Já a reportagem da semana apresenta o evento Profissões da Engenharia. Veja agora a sessão no ponto. Ontem, dia 21 de setembro, o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, com muito orgulho, completou 80 anos de existência, de trabalho, de luta, de participação, de inserção na sociedade brasileira. Hoje nós temos orgulho de dizer que o nosso sindicato está presente nas questões da sociedade, que o nosso sindicato discute a qualidade de vida, que o nosso sindicato discute postos de trabalho, que o nosso sindicato defende o profissional, defende o engenheiro, defende o salário mínimo profissional. Mas antes de mais nada, defende uma sociedade justa, defende uma participação igualitária, defende cada vez mais o crescimento e desenvolvimento do Estado de São Paulo. Acho que nós temos a possibilidade, com esses 80 anos, de mostrar à sociedade, de mostrar a que veio a nossa entidade. A entidade veio na questão do desenvolvimento, da defesa do profissional, da participação efetiva das questões da sociedade. E hoje nós discutimos também a política sindical, a política da engenharia e, de fato, a política nacional. Fazemos sempre debates, discussões para a participação, para que a gente possa também, através dos nossos trabalhos, nós temos aquele grande trabalho do Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Através desse trabalho, juntamente com a Federação Nacional dos Engenheiros, nós temos apresentado propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento do país, crescimento e desenvolvimento do Estado, das cidades, uma participação que nós entendemos de obrigação do nosso profissional, obrigação da nossa sociedade e fazendo com que nosso sindicato seja totalmente linkado à sociedade brasileira, não isolado, participando efetivamente das questões, discutindo, brigando e propondo para que nós tenhamos aí cada vez mais um país mais justo, um país mais alegre. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e seguindo com a nossa série especial 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E nesta série entrevistamos ex-presidentes da entidade, mas que continuam trabalhando até hoje em prol desta classe que é cada vez mais importante para o nosso país, que é a classe da engenharia. E recebendo aqui Allen Abert. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, mais uma vez, estar aqui nesse programa campeão. Antes de mais nada, vamos falar de algo muito especial que iniciou na sua gestão, que foi a criação do Conselho Tecnológico dos Sindicatos Engenheiros. E foi na sua gestão aí que começou a se organizar internamente no sindicato esse conselho para se debater tecnologia, para se debater esta ferramenta importante. Eu queria que você explicasse o que é esse conselho e qual que é o papel estratégico dele. O Conselho Tecnológico que você citou, nós o criamos em 1987, dentro também de um lançamento do Prêmio da Personalidade da Tecnologia. Então, todo ano, a partir de 87, nós já estamos na 27ª edição, a ideia era premiar seis profissionais da área da engenharia e também de outras áreas, não é, afins, no sentido de mostrar que a coluna vertebral tecnológica no país, ela tem tudo a ver com a questão da luta social, ou seja, unir essas duas mãos, não é? A coluna vertebral tecnológica com a questão do desenvolvimento econômico e social, elas então tinham como síntese a constituição do Conselho Tecnológico e a premiação todo ano de 6 profissionais dentro dessa grande ideia. Portanto, nós constituímos diretoria atrás de diretoria, cada uma imprimindo o seu ritmo, a sua dinâmica, a sua marca,
específica no prêmio, é que deu a grandeza de que hoje é o principal prêmio de tecnologia do país. Allen, muito se fala, quando se refere ao sindicalismo, que ele faz a defesa do profissional de engenharia, né? E às vezes parece que essa palavra fica só na retórica, fica só no discurso, mas não. Em diversas vezes o sindicato é aquele que de fato preserva a vida do profissional. E teve um caso curioso na sua gestão que eu gostaria que você nos comentasse, que foi quando 3 engenheiros da Petrobras, década de 80, mais precisamente 89, foram alvos aí de um sequestro. E eu queria que você nos comentasse a respeito disso. Isso, em 89, nós tivemos exatamente isso, 3 engenheiros, um da Bahia, outro do Rio de Janeiro, outro de Minas Gerais, engenheiros que foram sequestrados por um grupo guerrilheiro colombiano, o Exército de Libertação Nacional, que era um grupo jovem, constituído lá, não é? Tem as Farc, mas tem outros grupos, era um desses outros grupos, em que, em função da questão da luta pela nacionalização do petróleo colombiano, eles achavam que a Petrobras estava quebrando esse monopólio, portanto, eles agiram sequestrando 3 engenheiros nossos. E eles emitiram uma nota em junho daquele ano, dizendo que não queriam negociar nem com o governo colombiano, nem com o governo brasileiro e também nem com a Braspetro, que é a Petrobras, que era a Petrobras da Colômbia. Mas sim, eles queriam negociar com o movimento sindical brasileiro. E na época eu era o presidente do Sindicato dos Engenheiros e também diretor da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu julguei que era necessário eu poder verificar se eu pudesse contribuir para salvar a vida desses 3 companheiros. Então, eu li essa nota na revista Veja, em 89, não é? Era um domingo, e na segunda-feira eu avisei o Ministério das Relações Internacionais, das Relações Externas Brasileiras, que eu estava me dirigindo ao país e divulguei isso aqui no Brasil. Peguei o avião na noite de segunda-feira e na terça de manhã eu estive em Bogotá, em que eu fui recebido pelo superintendente da Braspetro no aeroporto, que disse que tinha visto a entrevista que saiu no Jornal Nacional no dia anterior. Você acabou sendo até entrevistado pelo Jornal Nacional. Sim, porque uma das nossas preocupações era dar divulgação a isso, não é? Para que a própria guerrilha pudesse saber que tinha um negociador lá em território colombiano. Então, eu tive muita sorte, não é? Porque eu me dirigi à central sindical colombiana, que eu tive oportunidade de discutir com o diretor de Relações Internacionais, que era um ex-senador colombiano de 81 anos, que nos abriu as portas junto à Comissão de Direitos Humanos da Colômbia. A Colômbia vivia um estado de sítio, né? Depois das 10 horas ninguém podia andar nas ruas, e nós conseguimos um contato com a guerrilha, que nos pediu então 3 questões, né? Um avião, a não interferência do governo colombiano, não é? E a não invasão da prefeitura, que os engenheiros iriam ser soltos, não é? Nós negociamos e acertamos isso, não é? Obviamente tem um conjunto de questões que ocorreram. Todo dia eu falava eu dava um report para a TV Cultura, não é? Sobre o andamento das negociações, e a felicidade é que nós tivemos então a possibilidade de, na sexta-feira, ter esses 3 engenheiros libertos, e voltamos com eles no sábado aqui para o Brasil. Então foi uma demonstração de solidariedade que o movimento sindical
exerce com permanência e de que é muito importante a nossa atuação na América Latina, porque a América Latina necessita muito de engenharia, muito de ciência, tecnologia e inovação, e eu acredito que o Brasil, que é muito amado e respeitado pelos outros países latino-americanos, tem uma enorme contribuição e a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, a nossa confederação, o CNTU, tem um papel muito singular em tudo isso. Perfeito. Allen, também no seu mandato aconteceu algo importantíssimo para a engenharia paulista e que hoje a CNTU, entidade importantíssima da qual nós vamos falar daqui a pouco, defende para que seja estendido para todo o país. Os profissionais aqui conquistaram o direito de terem um tempo para se preparar mais, para estudar mais, para se dedicar aos estudos. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Isso, o Sindicato dos Engenheiros, a Federação Nacional dos Engenheiros sempre tiveram a visão de que a questão do conhecimento, do saber, está no centro da disputa do nosso presente e do nosso futuro. Ou seja, não tem país inovador e empreendedor se a gente não apostar na questão do conhecimento, na questão da requalificação profissional. Posto isso, o Sindicato dos Engenheiros, então, de maneira pioneira, à luz da Convenção 140 e 142, que o Brasil é signatário da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e que o Congresso Nacional ele aprovou, não é? Nós conquistamos, a primeira entidade sindical do país, dentre todas as 15 mil entidades existentes, nós conquistamos o direito de termos 12 dias por ano, ou seja, um dia por mês, 96 horas, isso é 5% das horas trabalhadas úteis, não é pouco, um dia por mês, para que o profissional possa se requalificar. Então foi um marco muito importante, não é? Que passados 25 anos, nós estamos trabalhando para que essa conquista aqui no estado de São Paulo possa ser estendida a todos os 12 milhões de profissionais de nível universitário no país. Estamos discutindo com o Poder Executivo e com o Congresso exatamente uma legislação que possa, a curto prazo, ser implantada no sentido de investir na questão da inovação. Investir na inovação significa investir em cérebros, investir no processo produtivo, sem ônus nos vencimentos desses profissionais. Avançando nesse assunto, vamos falar um pouquinho mais da CNTU. Hoje você atua como diretor de articulação nacional dessa entidade. Hoje essa entidade promove eventos que defendem a educação continuada, defendem o preparo, e ela veio suprir uma necessidade, Allen, de atender às demandas dos profissionais liberais com formação superior. Queria que você um pouquinho falasse da CNTU. Os 12 milhões de profissionais universitários que têm diploma são uma conquista do povo brasileiro, é uma conquista da nação. Nós queremos dobrar esse número, mas nós acreditamos que 12% da população economicamente ativa é uma coluna vertebral decisiva para o nosso desenvolvimento. Então, a CNTU, que há 8 anos foi criada, é uma confederação que reúne 100 entidades sindicais de economistas, engenheiros, farmacêuticos, nutricionistas, odontologistas e médicos. Portanto, o núcleo duro da classe média universitária no Brasil é representada pela nossa confederação, em que eles não se falavam, e nós, ao longo, então, dos últimos 5 anos, criamos um RG comum, criamos uma plataforma de visão sobre o país e sobre as nossas categorias que nos uniu e que vai fazer uma grande diferença. Nós formulamos agora, no mês passado, 50 propostas para as eleições de 2014.
em 7 grandes áreas: a questão do Estado, da democracia, do desenvolvimento, dos direitos humanos, da questão do conhecimento e da cultura. São 50 propostas advindas exatamente dessa discussão nas 5 regiões do país, que nos deixam com muito orgulho, porque nós acreditamos que um dos nossos papéis é empurrar o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário a dar um salto de qualidade no nosso desenvolvimento sustentável. E isso nós não fazemos sozinhos. Portanto, é uma confederação que vai crescer muito, não é? E que nós estamos a serviço não só das nossas categorias, mas principalmente do país. Instantes finais da nossa entrevista, eu quero agradecer a presença de Allen Abert, que sempre tem boas histórias para nos contar a respeito da história da engenharia organizada. Mas quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, viu? Não, são os 80 anos, não é? O nosso aniversário agora esse ano, dia 21 de setembro, nos anima muito a pensar nos próximos anos, e a gente conclama, convida, anima todos os profissionais, engenheiros e não engenheiros, a cerrar a fileira conosco, no sentido da gente poder melhorar a qualidade de vida dos nossos profissionais, da nossa população. Esse país é um país excepcional, é um país ímpar no planeta, é o país que tem a maior biodiversidade, que tem a maior quantidade de água, que tem um subsolo invejável, mas principalmente constituiu um povo com grande diversidade e com uma tolerância e um diálogo interno inédito nas outras democracias. Nós temos uma democracia pujante, com 143 milhões de eleitores,